A primeira coisa que vocês poderiam olhar seria um momento dipolar, mas vocês não têm naquele exercício um momento dipolar. Qual é o critério que vocês usariam? Oi? Jamais. A força de ligação, jamais. Porque a força de ligação, ela não tem nada a ver com propriedade física. Óbvio que está relacionado, mas... A distância, os átomos são menores, né? O enxofre ele é maior que o nitrogênio, o oxigênio ele é maior do que o hidrogênio. Então, se você tem outras forças envolvidas, né? Por exemplo, forças de London, elas vão ser maiores no SO2 do que na amônia. Fala. Sim. No SO2 as ligações são duplas entre o enxofre e o oxigênio. Uhum. Então a distância é menor do que as ligações simples, não é? Se for uma ligação simples, SO. Você não está comparando com uma ligação simples NH, né? Tá? Então a gente compara, por exemplo, quando a gente compara a distância de ligação, o que eu fiz com vocês? Carbono-carbono, simples, tem uma distância. Carbono dupla carbono, outra distância. Carbono-carbono no benzeno, por exemplo, que tem ordem de ligação 1,5, é uma distância intermediária entre a simples e a dupla. Tá? Oi? A senhora falou que não ia colocar a água porque tem ponto de hidrogênio. Mas Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, mas também na NH3 também não tem. Tem, mas não é tão escandaloso quando você tem na água, né? Basta você olhar pela própria temperatura de ebulição. A magnitude dessas interações são muito mais intensas na água. Por isso que daí na NH3 a gente usa para separar o dipolo em vez da ligação de hidrogênio. Porque você vê, isso não ajuda na temperatura de ebulição, porque o SO2 não tem ligação de hidrogênio e tem uma temperatura maior. Eu não queria gastar mais tempo com essa lista, gente, eu queria que esse fosse o último exercício, tá certo? Dessa lista. Esse exercício 6 aqui tem a ver com tudo que a gente está falando, mas a gente vai para moléculas maiores, né? Considere o butano e o isobutano. Quando eu falo butano, eu estou pensando no N-butano, no normal butano, né? Aquela cadeia com 4 átomos de carbono. E quando eu penso no isobutano, eu estou pensando no isômero dele, que não tem cadeia linear, né? Eu estou pensando num isômero do butano que tem uma estrutura ramificada. Aí eu pergunto para vocês, quem deve ter a maior temperatura de ebulição? Que era a pergunta. O butano de cadeia linear ou o isobutano? Quem deve ter a maior temperatura de ebulição? Por quê? Butano ou isobutano? Butano, por quê? Por causa da área. Sendo uma molécula linear, a área para interagir por forças de London é maior do que a área para interagir por forças de London, é a polar, na estrutura ramificada. Essa estrutura ramificada aqui, ela tem uma área menor, ela tem uma simetria mais esférica do que a do... Ela é mais globular do que a do N-butano. Portanto, como a área aqui é menor, as interações permitidas por London com moléculas vizinhas são também menores. Essa simulação aí é das forças de London. E a próxima simulação por coincidência, é uma simulação do N-butano. Tá certo? Isso aqui é uma representação exagerada, é uma simulação. Só vou apagar rapidinho. Eu vou deixar aberto lá. Essa simulação aqui, isso aqui é um exagero, né? De como a nuvem eletrônica está flutuando e de como isso cria esses dipolos instantâneos. Então, é fácil perceber que nesse arranjo linear, as possibilidades são muito maiores do que se eu tiver uma estrutura de simetria mais esférica, porque a área aqui é maior.
Eu só quero fazer um comentário, ó. Então, a temperatura de ebulição deve ser maior no butano do que no isobutano, porque a área dele, né, é maior e a área, portanto, disponível para interações do tipo London é maior. Só um comentário rápido. Nós vimos, quando nós discutimos gases reais, nós vimos a equação de estado de Van der Waals. E eu falei para vocês que esse termo B aqui, ele está relacionado ao tamanho do átomo, e esse, que é um potencial repulsivo, e esse termo A aqui está associado com forças atrativas. Então, se vocês não sabem nada, né, sobre o átomo, e vocês têm esses valores aqui, vocês sabem que, por exemplo, nesse caso aqui, você tem forças atrativas muito maiores do que aqui, e que aqui você tem as forças atrativas menores, né? O que eu gostaria que vocês fizessem nesse caso aqui era comparar esses valores e tentar associar com dióxido de carbono, que é uma molécula linear, disulfeto de carbono. Esse eu não vou fazer, tá? Esse eu vou deixar para vocês pensarem. Então, dióxido de carbono, disulfeto de carbono e monóxido de carbono. Oi. Com a polaridade das moléculas? Tem, né? Mas eu quero que vocês pensem nisso para atribuir aqui. Tá bom? Aí você fala assim, mas não vai ter gabarito? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui não precisa de gabarito. Vocês colocam no computador Van der Waals constant, e aí vai ter lá todas essas substâncias aqui, as respectivas constantes. Fala. O quê? Tripla dativa, não importa, né? A ligação aqui interessa pra gente? Se é uma tripla, se é uma dupla, ó, fazer assim, ó. É o arranjo dos átomos, porque a gente não está olhando para a ligação química, não interessa a ligação química entre os átomos aqui, interessa como que esses dipolos aqui estão arranjados, tá certo? Interessa o tamanho do átomo, interessam as forças intermoleculares. Então, estamos agora na lista, lembrando que pela minha numeração, né, nós não temos lista 13, né, a gente pula direto da 12 para 14, tá? A gente está na 11 agora. Então, o primeiro exercício, vocês façam, se vocês tiverem curiosidade, a gente não vai gastar tempo aqui, porque a gente tem pouco tempo e tem mais algumas listas para discutir. Então, eu vou nas coisas que são mais importantes para a gente. O segundo exercício... Qual é o ângulo aproximado entre as regiões de alta densidade eletrônica, né, que é um termo que a gente prefere usar no lugar de orbital. Então, as regiões de alta densidade eletrônica nos orbitais híbridos sp, sp2 e sp3. Então, relembrando, orbital híbrido sp eu faço misturando um orbital s com um orbital p. Deixa eu fazer uma observação para vocês, que eu achei bárbaro isso, eu vi ontem. Vocês já ouviram falar em Taigon? Não? Depois, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha. Tem várias fotografias, vários filmes na internet. Um Taigon é um híbrido entre um tigre e um leão. Tem Taigon e tem também o equivalente, né, com o leão e o tigre, né? Que é o Liger. E é impressionante porque o híbrido, ele tem características dos dois, não é isso? Eu vou usar esse exemplo no ano que vem porque eu adorei aquele bicho. Enorme. Porque nas espécies de tigres e de leão, alguns genes que determinam o tamanho foram suprimidos, foram desativados. Quando você cruza um tigre com uma leoa, esses genes que foram suprimidos, eles que foram desativados, eles tornam a se ativar. Então você fica com aquele animal
que é do tamanho de um tigre de dentes de sabre, que não é uma espécie que existe mais, não é? Isso é muito legal, muito interessante. E é uma associação ótima para os nossos orbitais híbridos, né? Eu não tenho mais o tigre, eu não tenho mais o leão, mas eu misturei um S e um P, eu misturei dois orbitais atômicos de um mesmo átomo, tá certo? Hibridização envolve orbitais atômicos de energias próximas de um mesmo átomo. Misturei dois orbitais atômicos, um S e um P, eu devo obter dois orbitais híbridos, SP. Então, por aqui eu sei o número de híbridos. Eu sei que eu tenho dois híbridos. E eu sei que o máximo de repulsão entre eles é 180 graus. Sim. Quem está falando? Oi? Oi? Você deve descobrir isso. Não foi isso que a gente fez com o carbono? Então é só descobrir a geometria dele, eu já sei o tipo de hibridização, é. Ah, e cada um desses é de uma geometria diferente, então isso aí seria linear. Então isso aqui é 180 graus. SP2, dois P's e um S. Tem três híbridos. O máximo de repulsão a gente viu no VCPR, trigonal plana, portanto 120 graus. SP3, eu tenho 3 orbitais P e um S, portanto 4 orbitais híbridos, portanto, máximo de repulsão, vértice de um tetraedro, 109 graus. Eu vi uma mãozinha erguida, uma mãozinha listrada. Olha, gente, ela veio com essa blusa só para chamar a atenção. Fala, Paula. As ligações duplas e triplas não tem Não. Pega o exemplo e aí de novo eu vou falar para vocês. Entrem no site da McGraw-Hill, porque eu posso falar 500 vezes, vai valer muito menos do que uma imagem. Lá eles colocam o exemplo do etano, do eteno e do etino. E para mostrar a hibridização SP3 no etano, SP2 no eteno e SP no etino. Então, as ligações duplas, as ligações π, elas são feitas com os orbitais P remanescentes. Porque se eu tenho, por exemplo, no carbono, se eu faço a hibridização, se eu considero a hibridização SP, eu ainda tenho dois orbitais P. Se eu pego, por exemplo, PX, eu tenho o PY e o PZ que não participaram do processo de hibridização. Eles continuam lá, ortogonais entre si, 90 graus. Tá certo? Prontinhos para fazer ligação π. Se eu pego hibridização SP2, sobrou um orbital P que não participou da hibridização. Portanto, está prontinho para fazer uma ligação π com um orbital P do outro átomo. Os orbitais P vão se hibridizando na ordem X e Z? Tanto faz. Não é relevante. Tá? Qual que é a hibridização do átomo de enxofre no SF6? No SF6? Para que você quer? Ó, ela está perguntando qual é a hibridização do enxofre no SF6. Qual seria a geometria da molécula de SF6? Octaédrico. Octaédrico significa quantos orbitais híbridos? 6. Eu consigo fazer 6 orbitais híbridos com orbitais S e P? Não. Aí eu tenho que usar o quê? Orbitais D. Você tem certeza que você quer que eu fale de orbitais D? Não. Isso que a gente falou, isso que eu discuti com vocês de hibridização, é para vocês entenderem que não é o átomo que faz hibridização. É para vocês entenderem que o modelo que a gente usa, esses orbitais S, P, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, esses orbitais, eles são orbitais monoeletrônicos.
São orbitais hidrogenoides. E átomos com mais do que um elétron, gente, átomos com mais do que um elétron, a gente não espera que os orbitais tenham exatamente aquela cara. Eles vão ser mais ou menos perturbados, dependendo de quantos elétrons o átomo tem. Então eu não espero que os orbitais no carbono sejam sp, daquele jeitinho que a gente vê para o hidrogênio. Então como é que a gente corrige essa situação? A gente corrige essa situação imaginando que esses orbitais estão misturados. Eles estão misturados. A gente sabe exatamente como eles estão misturados? Não, a gente não sabe. Então a hibridização é uma forma simples de nós entendermos que esses orbitais estão misturados, e estão mesmo, usando o orbital atômico do hidrogênio. Oi? Como não é simples? Não. Gente, olha, aqui entre nós, nem tirando o orbital S, nem as formas dos orbitais hidrogenoides são simples. A gente coloca aquela estrutura, né, de halteres, de berinjela, segundo alguns autores, mas como uma simplificação. O que a gente tem é que a distribuição dos elétrons no espaço para o átomo de hidrogênio é determinado pelo tamanho do orbital, pela distância que os elétrons estão do núcleo, pelo formato do orbital, que pode ser esférico ou não, e pela orientação no espaço. Tá certo? Mas nem os orbitais atômicos simples são simples. Digam para mim, essa terceira questão, considerando que nós acabamos de falar e a estrutura do CO2, a geometria do CO2 que a gente tem aqui, qual vocês acham que é a hibridização do carbono no CO2? SP. O carbono tem como ter hibridização sp3 no CO2? Não. Ele só vai formar duas ligações e essas duas ligações estão separadas por 180 graus. Hibridização SP. Então os híbridos eles vão formar uma ligação simples e os orbitais P vão formar as ligações remanescentes. Dupla. Diga. Então, professor, certo, mas, por exemplo, não é só 3. Tem 3 duplas com óleo. Em quem? Não é só 3. Aí, então, eu não posso afirmar que sempre orbital puro faz a ligação mínima. Porque se eu fosse pensar isso, não teria hibridização no SP3. Só que a hibridização, de acordo com aquele teste, era SP2, aí eu fiquei confusa. Aí eu olho para o ângulo, Você sempre olha para o ângulo. O que a gente acabou de falar. CO2 eu não olho para o ângulo. Por que para o SO3 eu olhar diferente? Qual é a diferença de um orbital híbrido e de um orbital molecular? Se eles resultam da mistura de orbitais atômicos. O que é um orbital molecular, né? Esse 4 exercício aí, ele pede os níveis de energia dos orbitais moleculares. O que é um orbital molecular? Eu obtenho orbitais moleculares pela combinação linear de orbitais atômicos. Combinação linear, eu misturo os orbitais atômicos e obtenho orbital molecular. Na hibridização, eu também não misturo orbitais atômicos? Qual é a diferença da hibridização e do orbital molecular? A hibridização envolve orbitais atômicos de um mesmo átomo. O orbital molecular envolve orbitais atômicos de átomos diferentes. Tá certo? O que a gente... Essa lista aqui é uma lista relativamente curtinha, tá? Por que ela é curtinha? Porque nós vamos fazer esse exercício 4 e o 5, se vocês olharem o apontamento de vocês, nós já fizemos em sala de aula. Então eu vou discutir com vocês qualitativamente.